A gente tá com uma série e a gente tá chamando vários pastores. O primeiro foi o pastor Marcos, que falou de maneira geral sobre o nosso tema, né? Foi muito bom, pastor Marcos. Foi numa quarta-feira à noite. Domingo passado, pela manhã, o pastor Franzé falou com a pastora Thalita, lá do Peru. Foi muito bom. Eles conversaram, apesar de não ter tido a imagem dela. Foi muito, muito bom. Tá, outra coisa. Aí quando foi quarta-feira, o Franzé falou também sobre chamado e ministérios. Falou um pouquinho sobre ele, explicou direitinho os dons, né, os ministérios de cada um, né? Até me deu uma ideia maravilhosa. Aí, resumindo, a gente continua nesse mesmo tema. Aí eu quero ler pra vocês um texto. E Isaías, pega a Bíblia, pega lá a Bíblia, manda aviãozinho, gente, manda aviãozinho aí pra todo mundo, por favor. Manda aviãozinho. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Diz no versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo, né? E aí Isaías começa a contar que ele vê o serafim, nananã, dizendo santo, santo, nananã. O som inclusive tinha uma música que eu amo, eu vou até procurar na internet, antiga desse capítulo aqui, a coisa mais linda. Isaías 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, né? Então por que eu li esse texto? Porque o autor do texto, ele faz questão de dizer que o rei morreu, o rei Uzias morreu, deixa eu ver quem foi, Uzias. O rei Uzias morreu e parece-nos no texto que depois que o rei morreu, que o profeta teve essa experiência, né? De ver o Senhor no alto sublime trono. Então, a gente vê claramente que houve uma experiência pessoal, né? Houve uma experiência pessoal da parte de Isaías. E sabe, gente, uma das coisas que nos fez escolher esse tema para essa série de estudos, de lives, foi o seguinte. Uma das coisas que nos fez escolher esse tema, tô tirando foto, gente, para botar aqui nos grupos da igreja, foi que a gente quer que as pessoas entendam que o chamado pessoal tem que existir. Que o chamado ministerial, ele é pessoal, individual. Oi, Andressa, nossa missionária linda, que tá lá em Minas. O chamado ministerial, né, Andressa? Começou, gente, vem-se embora assistir. O chamado ministerial, ele é individual, ele é pessoal, né? A gente tem que ter esse chamado pessoal. Eu me lembro que quando eu fui morar com a minha tia, ela já era missionária, meu tio já era missionário, e a gente começou a conviver nesse contexto, e eu achava bonito ela ser missionária, nananã, e tal. Eu achava bonito os missionários, e depois eu fui aprendendo que eu tinha que ter uma convicção pessoal, uma experiência pessoal com Deus. Pastora Beth, não lhe chamei de propósito ainda, tô esperando o povo chegar, porque eu quero muito que eles estejam aqui quando a senhora entrar, tá bom? Só um pouquinho. Aí, o que acontece? Oi, Sandrinha, bem-vinda, sempre bem-vinda, Sandrinha. Beijo, Sandrinha mora lá em João Pessoa. Então, a gente entende que hoje em dia existem muitas igrejas que abrem todo dia, que abrem toda hora, que se levantam pessoas, pastores, missionários, não sei o que, nanana. Mas a gente quer muito que a nossa igreja, que você que está aprendendo com a gente, entenda que chamados todos somos. Chamados para quê? Para servir no reino. Esse serviço, ele pode ter inúmeras coisas para você fazer. Mas existe também os chamados específicos, né? Direcionados. Então, por exemplo, eu não posso da minha cabeça, do nada, querer ir para a Índia. Não posso. Ah, mas você tem um chamado de Deus. Mas existem chamados específicos. Por exemplo, a Andressa, nossa missionária linda, que está se preparando para ir para... Fala aí, Andressa, qual é o país? Porque eu não quero falar porque eu posso errar o nome. Depois que você fala errado, fica, né, confuso na cabeça das pessoas. Fala aí, Andressa. É porque eu sempre troco o país que tu vai com outro país. Aí eu quero que você escreva, porque aí já vai...
país certo. Então, a Andressa recebeu um chamado específico para aquele país, entende? Então é importante a gente ter essa convicção. Não, pastora, mas eu não tenho um chamado específico para outra nação. República Dominicana, muito bem. É isso mesmo, tá vendo? Eu ia falar outro país. A Andressa, ela tem um testemunho, se preparou, está se preparando ainda e vai para a República Dominicana, um país que Deus falou com ela, ministrou no coração, um chamado específico. Então é muito interessante a gente ter esse chamado de Deus específico. E todos nós temos um chamado geral, ir de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Esse é o chamado geralzão. E nós precisamos, como filhos de Deus, como alguém que está caminhando, como alguém que está deixando de ser criança, né? Porque está crescendo na vida cristã. A gente precisa ter nossas convicções, que são elas que não vão nos manter de pé. E falando em convicção, e falando em chamado, né? Olha, desde a juventude, a nossa pastora Beth, ela tem um testemunho lindo, 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 lindo. Ela tem vários testemunhos. Mas eu chamei ela para conversar com a gente, porque a gente vai falar um pouco sobre testemunho, né, chamado pessoal. E a pastora Beth, ela vai nos contar como é que foi o testemunho dela, como foi o chamado dela, como é o testemunho, como foi o chamado dela. E é lindo, é lindo. E ela vai contar a trajetória ministerial e vai falar dos desafios, né? Vai contar os desafios, vai falar um pouquinho sobre a história ministerial dela, que vai nos ensinar muito, tá bom? Vamos orar? Tô ganhando tempo, tá? Manda aviãozinho, manda aviãozinho. Senhor, eu te louvo, te agradeço por cada pessoa que já chegou nessa live. Te bendigo pela tua presença poderosa. Aí na casa de cada irmão meu que tá aí nessa live, os que vão entrar ainda, que esse testemunho, que essa palavra sobre o chamado e ministério fique gravado em nossos corações como um aprendizado profundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pois não tem pra falar que ela cantando, tá bom? Vou chamar a nossa Beth. Já chamei. Vem, nossa Beth. Chamei. Nossa Beth. Ela entra aí. A Andressa está se preparando para ir para Nossa Beth. Amém. Graça e paz a todos. Graça e paz, minha Beth. Glória a Deus. Pela oportunidade, pelo momento de poder estar aqui com vocês. Ai, que lindo. Um privilégio, uma alegria muito grande. Para quem não sabe, a nossa Beth, ela é a nossa pastora. Titular. É a nossa primeira pastora. Lá da Mambete, tá ruim o meu som? Um pouco. Tá cortando. Não sei. Ai, tava bom. Antes tava bom, né, gente? Tá, então eu vou falar devagar pra você entender. Tá com eco, né, Andressa? Mas não tava. Uhum, tá com eco. Ai, que chato. Vou ficar calada. O que será que aconteceu? É assim. Coloca o fone, é verdade. Boa ideia. Peraí, só um pouquinho, Mambete. Só um pouquinho. Ah, eu tenho 2 aparelhos ligados. Tem que desligar, é? Mambete. Aí a Andressa tá falando que não pode ter... Não, eu não tenho nem... Só esse mesmo que eu estou transmitindo. Então eu vou pegar o fone. Só assim. Peraí. Mambete, vai falando com o povo. Vai falando. Amém, glória a Deus. Estou feliz de poder estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem me permitido viver durante esses anos todos de ministério. Para mim, assim, é um
uma honra muito, muito grande. Eu não tenho palavras para descrever a bondade do meu Senhor, por tão grande privilégio de poder fazer parte da sua seara, da sua vinha. Quando fala de vocação e de ministério, eu tenho muita dificuldade em fazer comentários, porque a minha alma, ela arde como se fosse há 40 anos atrás. Ah, que lindo! É algo muito forte que vivo. E eu acho que eu só sirvo para isso, porque nada é mais importante na minha vida. Tenho uma alegria muito grande. Como eu já disse, a honra de poder fazer parte do trabalho, da vinha, do serviço, de ser uma serviçal no reino de Deus. Apesar de algumas limitações, mas meu esposo fala algo para mim sempre. Filha, eu creio que Deus sempre tem que puxar de você o freio de mão. E às vezes eu concordo com ele. Porque a obra de Deus, ela é desafiadora, mas ela nos dá um sabor de liberdade, de paixão, de amor, de conquista, de avançar e sempre vencer. Verdade. Então, aqui nós estamos. E eu gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor num texto que é bastante conhecido, que é no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24. Nós vemos aí uma expressão muito linda de um homem que viveu essa experiência no ministério. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essas foram as palavras do apóstolo São Paulo, que ele disse aqui que nada ele considerava a vida preciosa para ele mesmo. O que era mais importante para ele era completar a carreira e o ministério que ele havia recebido do Senhor. Que ministério é esse? Testemunhar do evangelho da graça de Deus. É verdade. E temos visto o quanto este homem, temos lido o quanto este homem tem sido exemplo para todos nós. Não só do passado, mas agora nas nossas vidas também. E nós vamos hoje estar fazendo um breve comentário sobre o chamado e o ministério. Para nós exercitarmos ou fazermos o serviço, um dia Deus nos chamou. Verdade. Esse chamado, ele tem que ser o chamado divino. Esse chamado não é o chamado humano. É Deus que nos chama para servir. Então, quando Paulo expressa aqui, dizendo que ele havia recebido do Senhor esse ministério. Primeiro, nós temos que ter esta convicção de que foi o Senhor que nos chamou. Verdade. O Senhor que nos colocou
o desejo dentro de nós, interior, dentro do nosso ser, de fazer a obra. O chamado é dele. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que receberam o chamado do Senhor. E esses chamados, eles são diferentes, nem todos foram da mesma forma, da mesma maneira, diversas, a idade, a forma como Deus chamou. Mas o interessante, importante de tudo isto é que o chamado veio de Deus. Esta convicção é divina. O chamado ao ministério, à tarefa, ao serviço, né? Na obra do Senhor. Porque vocação não é uma profissão. Não. A vocação, ela não é da vontade do homem, ela não é a vocação humana. Também a vocação, ela não é hereditária, ela não vem porque meu pai foi pastor, eu tenho que ser pastor, ou tenho que ser missionário. Não, não é hereditária. A vocação é divina. É divina. Então, nós temos visto vários exemplos de pessoas que receberam o chamado de Deus para o ministério. E essas pessoas, elas não estavam desocupadas. Não estava sobrando tempo para elas. Que às vezes a pessoa, por ter se frustrado de alguma forma na sua vida pessoal, às vezes ela diz, já que eu não passei no vestibular, já que eu não casei, já que eu não consegui isso na vida, então agora eu vou fazer a obra de Deus, então você fazer algo no ministério. Não. 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 O chamado de Deus não é assim. A vocação ministerial não é isso. Ao contrário, as pessoas que foram envolvidas no ministério, levadas por Deus para trabalhar na obra, são exemplo de pessoas que estiveram muito ocupadas, estavam muito ocupadas. As portas todas estavam escancaradas para elas, todas estavam abertas. Então, ela tomou a decisão de obedecer o Senhor. E não porque todas as portas foram fechadas, ela só achou o meio. Agora eu vou trabalhar no ministério, fazer algo para Deus. Não. Então, nós temos a honra de poder compartilhar com os irmãos sobre esse chamado ao ministério. Verdade. Gente, Paulo diz a Irmã foi chamada quando era criança. Aqui ele diz que a vida ele não tinha como preciosa para ele mesmo. Não era tão importante para ele, contanto que ele havia de completar a sua carreira e o ministério que ele havia recebido do Senhor para ser testemunha de Cristo. Recebeu do Senhor. E eu digo que você nunca pode desprezar quando uma criança, um adolescente, um jovem chega e fala algo do que Deus falou ao coração dela ou dessa pessoa em relação à vocação ministerial, ao chamado de Deus. Eu apenas, aos 14 anos de idade, Deus me confrontou com esse chamado. Gente! Que lindo, gente! Chamado ministerial. E aqui, talvez, alguns ainda vivem, talvez não saibam de todos esses detalhes. Que eu vou mencionar aqui. Conta tudo. Conta tudo. Mas eu era uma pessoa que sempre admirava a vida dos pastores, dos missionários, das pessoas que eram envolvidas na obra de Deus. E eu lembro que em um determinado momento nós estávamos passando por um momento de convenção estadual e naquele momento
somente os pastores poderiam estar naquelas reuniões de convenção. Isso ainda nos anos 70, né? Bem no iniciozinho. E eu lembro como se fosse hoje. Eu dizia para Deus assim: Senhor, como eu gostaria de poder estar lá ouvindo que os pastores estão ensinando. Eu queria tanto poder, mas eu não podia de forma alguma. Se nem as esposas dos pastores podiam estar lá, e eu agora? Uma adolescente, vamos dizer, uma pirralha. Mas naquela madrugada foi tão impactante para mim, porque nós estávamos hospedados ao lado da igreja, numa casa que chamava Casa Pastoral. E naquela oportunidade eu estava ali porque eu queria pelo menos ajudar as pessoas na cozinha a lavar os pratos para os pastores comerem. Então eu tinha pedido à mamãe que deixasse eu estar lá, e mamãe me deu essa liberdade de lavar as louças ali. Olha só, gente, escuta isso! E aí dormi ali porque tinha que de madrugada já estar ali, né, pronta para o serviço. E naquela oportunidade eu vi como, quando o meu pastor passou, ouvi o barulho dele passando no corredor. Isso era 4:30 da manhã. E eu disse, eu queria tanto poder acompanhar meu pastor para a igreja, para orar, para estar lá. Mas não foi possível. Mas eles deixaram a porta do templo mal fechada. E eu percebi. E eu saí com muito cuidado e me abaixei bastante, passei por entre os bancos e fiquei próximo à porta do templo, da entrada do templo. E os pastores estavam todos de joelhos próximo ao altar. E eu disse, graças a Deus que ninguém me viu passar. E me joguei por debaixo daquele banco. E lá eu estava deitada debaixo do banco, orando, e a presença de Deus era muito real ali, na minha vida. E ali estavam os pastores, quando Deus, que já dorme no Senhor, chamado Elias Arraes, levantou e com voz muito forte dizia assim, eis que eu tenho um chamado para a tua vida, minha filha. Aí eu me assustei, eu disse, meu Deus, eu pensei que era só eu de mulher aqui, mas tem outra pessoa aqui. E o Senhor falou, dizendo o seguinte, eu falo contigo. Para que tu saibas que eu falo contigo, eu sei aonde é que tu estás. Ai, caramba. Aqueles passos fortes chegaram onde estava, me arrancou debaixo daquele banco, me colocou de pé e disse, eu falo contigo. Eis que eu tenho te separado para uma missão e para um trabalho na minha obra. E naquele momento foi muito impactante para mim. Deus ministrava o meu coração de forma extraordinária. Continuei sendo a mesma adolescente, vamos dizer assim, a mesma pessoa de lavar os pratos, ajudar a limpar a mesa, servir onde era necessário. E os anos não muito se passaram, até o momento em que Deus começara a confirmar o meu coração, o ministério, me deu a oportunidade de casar com um homem que já havia sido chamado à obra, ao ministério. E um dos medos que eu carregava era conhecer pessoas que não amassem a obra de Deus, nem o ministério, nem o serviço do Senhor. Mas Deus me guardou durante esse tempo para que Deus me levasse ao homem que teria o chamado
na obra, para o ministério. Então você nunca pode, de forma alguma, deixar que outros venham influenciar você. Quando você recebe esta convicção interior no seu coração. E Deus, pela sua infinita misericórdia, tem me agraciado com esta oportunidade. Se você perguntar, é fácil? Não, não é fácil. Só tem um detalhe. Esta vocação, que não é da vontade humana, ela é tão forte, esta convicção, que ninguém pode fechar. Colocar aí uma tampa e dizer você não pode. Verdade. Porque é como uma fonte. Verdade. Se você tentar fechar, ela vai estourar em algum lugar. Então, assim, Deus nos concedeu a graça de estarmos trabalhando para Ele. Sinto-me honrada de poder fazer parte de um trabalho onde nós temos a liberdade de servir ao Senhor como mulher, né? De ensinar, de pregar, de abrir frentes missionárias, trabalhos. E a convicção ministério é algo tão forte que não tem como você dizer não. É uma convicção. É uma convicção muito forte. Então eu digo que são muitos os desafios. Mas durante todo esse tempo, Deus nunca nos deixará sozinhos. Nunca. Nunca estamos para só, muitos né, é até loucura. Para muitos é como uma loucura. Você deixar muitas vezes oportunidades que para muitos seria a melhor parte. Mas eu digo que servir a Deus, ao ministério, não tem como você atrair para você os aplausos. Não. Não é buscar o status. Não, eu vou ao ministério e vou trabalhar porque eu quero me parecer importante. Não, não é nada disso. Deus nos chama, Deus nos ajuda no preparo. Claro que todos os dias nós temos muito a aprender. Mas não é um seminário, um estudo teológico que vai nos fazer um pastor ou uma pastora, um missionário. Não. Não é. A formação ela é muito importante. Formação muito acadêmica bom isso aí, ela ó. é muito bom isso aí, interessante. Que a pastora Beth vai falar agora. Importante, né, pastora? Importante, né, pastora? Sim. Por quê? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu não sou pastor porque eu não tenho seminário. Eu não fiz um curso teológico. Eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou fazer algo para Deus porque eu não tenho estudo. Não. Não. É importante, sim. Mas não é uma formação teológica que vai lhe levar a ser um vocacionado. Não é. E também a vocação ela não é uma profissão, como nós já falamos. Então, o chamado é a estarmos ligados e dependendo da graça de Deus sempre. Na dependência de Deus sempre. Pastora importante nós termos... Diga. E também, às vezes as pessoas pensam assim, fulano faz seminário, fulano fez seminário.
Ele tem um chamado. E às vezes não. Ele fez o seminário, mas isso não quer dizer que ele tem um chamado. Verdade. Ele não precisa necessariamente ser consagrado porque Deus chamou. Não. Você pode estudar e isso não faz de você um pastor ou alguém específico para a obra, não é mesmo, pastora? Sim. O seminário, ele é importante porque vai lhe dar suporte para você trabalhar as ferramentas que são necessárias. Mas não significa que a pessoa que fez um seminário, ela seja uma pessoa vocacionada ao ministério, né? Ao ministério. Nós estamos falando aqui de vocação, de chamado e de ministério. Aí você diz, então a pessoa que não recebe nada disso, então não pode fazer a obra de Deus. Não, não é isso. Nós estamos falando da pessoa que ela recebeu, como diz aqui Paulo, que ele recebeu do Senhor. Né? Ele diz, recebi do Senhor esse ministério. É verdade. Quer dizer, se eu estou na obra, se eu estou envolvida no reino, da forma como eu estou, não é porque meu pai, minha mãe diz, você tem que ser isso aí. Não. Não foi porque o meu pastor, há 40 anos atrás, chegou para mim e disse, olha, você tem que fazer isso. Não. Até porque são diferentes as chamadas, as formas de ministérios, o trabalho ministerial, né? Lá em Efésios 4:11 diz que os ministérios são tantos, aí tem alguns que são citados aí nesse capítulo 4 de Efésios, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, os pastores, os mestres, né? Então são diversos, e aí tem mais ainda ministérios. Então cada um Deus chamou, Deus deu uma convicção. Eu digo assim, que eu não sei nem... eu tinha muita dificuldade de aceitar essa palavra pastora. Certo. Senti muita dificuldade, mas hoje eu acho que eu acostumei, não é? Eu sempre dizia que eu achava assim... Eu sempre acho assim que a palavra missionário parece que... tão linda. É mais saboroso para mim, sabe? O trabalho missionário. Eu digo que eu sou daquelas que sou mais para arrancar... Entendeu? Sei. É algo assim. E são muitos às vezes, a dificuldade que as pessoas têm de entender o seu chamado. Às vezes elas ficam confusas, mas será o que Deus quer que eu faça mesmo? Eu já fiz seminário, eu sou membro da igreja há tanto tempo. Eu digo que esta convicção é dada por Deus. Então, quando você busca o Senhor, quando você começa a ter essa experiência com o Senhor, Deus vai ministrar o seu coração e vai colocar lá dentro de você mesmo. Vai dizer, você é mestre. Então, você tem que estudar bem mais, você tem que fazer mais isso e tal. Você é um profeta. E aí nós vemos a história lá do Jeremias, que não foi fácil para o Jeremias. Porque aí você diz, mas que ministério lindo. Tudo bem que ele chorou bastante, que ele fez colocações para Deus, quando Deus o chamou. O Senhor disse, olha, eu te chamei antes mesmo que antes de você ter sido gerado, eu te chamei. Então, e ele chegou a dizer para Deus, eu não posso, porque eu não passo de uma criança. O Senhor disse, você vai. Eu que estou te chamando. Então, você vai falar o que eu quero que tu fales. Amém, tu vais aleluia. fazer o que eu quero que tu faças. Glória a Deus. Então, aquela convicção no interior de Jeremias foi algo profundo para a vida dele. Ele não é apenas edificar, construir, plantar. Não. A Bíblia fala que ele foi também para destruir. Ele também entrou para arrancar. Então, como profeta de Deus, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Não era a vontade dele. E aí está o profeta fazendo a vontade do Senhor e recebeu do Senhor esse chamado. Ele diz, eu não sei falar. Quantas vezes as pessoas recebem algo do Senhor e ela tem medo, mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Quem vai nos capacitar
capacitar e nos dar esta coragem é Deus. É o É Espírito Deus, Santo. Deus. É Deus. Através das ferramentas que Ele coloca à nossa disposição para fazer a obra dele. Né? Então, nós temos diversos chamados. Nós temos a história do Paulo, né, que era o perseguidor, que tem pessoas que dizem, agora deixou de ser bandido, agora diz que é pregador do evangelho. Às vezes a gente chega a ouvir pessoas assim. Porque o fulano foi um mau cara, agora mudou. Mas é claro, se ele tem uma vida nova em Cristo agora, é uma nova vida, é nova vida. É verdade. Quem era Paulo? Paulo ele era um criminoso. Não é? Paulo, ele chegou a concordar com a morte dos santos, pessoas íntegras, pessoas de bem. Porque ele lhes errava tanto. Era né? perseguidor. Mas agora ele era um perseguidor. E quem foi que disse isso para ele? Não foi eu, nem foi você, foi Jesus. Paulo, por que tu me persegues? Foi Jesus que disse isso para Paulo. Então, você pode dizer, mas eu fui uma pessoa assim e tal, tive uma experiência tão difícil no mundo e agora... Se você tem a convicção interior, se você é esta pessoa, nunca Amém. diga não posso. Amém. E não dá para eu fazer. Eita Deus. Porque quem te capacita Amém. é Deus. Amém. E se Aleluia. você é jovem, eu sempre falo isso aos jovens, aos adolescentes. Se essa convicção arde no teu peito e você carrega ela 24 Amém. horas, Amém. nunca desista. Nunca pense que você vai escapar dela. Porque esta convicção é dada do céu, é divina para a tua vida. E Deus há de te preparar, há de te levantar de tal forma que você será esta pessoa que Ele está sonhando com você. Glória a Vendo em Deus. Glória a Deus. Amém. Eu creio. A Amém, menina, eu creio. a adolescente, que servia para lavar os pratos para os pastores se alimentarem, de varrer o chão onde os pastores, a terra, o piso, que naquele tempo não tinha cerâmica, para poder agasalhar os lugares onde seria acomodados os pastores, os missionários. A alegria que Deus fazia brotar no meu coração, homem nenhum arrancou. E eu digo para você bem aqui, se fosse para começar tudinho de novo, eu começaria Fazia assim tudo de novo. Fazia tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Porque o teu chamado, jovem, Deus está te chamando agora. Aleluia. Talvez você diga, não, quando eu tiver mais velho, quando eu tiver já... Não, Deus gosta é agora, quando você tem muita força para ir, para voltar, para subir, para descer. Verdade. Tá? Deus quer a tua força agora. Amém. Comece a fazer. Amém. Deus há de ser honrado na sua vida. E tanto, esses anos que Deus tem nos proporcionado esta oportunidade, eu digo assim, os 40 anos, 38 anos, né, assim, Tati? Na Igreja Batista Missionária. Isso mesmo. Os 38 anos aí, pela misericórdia do Pai, estamos, muitas tarefas ainda, muito serviço para ser feito. E meu esposo diz assim, filha, se eu pudesse comemoraria este ano meus 50 anos de ministério. Mas não foi possível devido à pandemia. Agora, em agosto, meu esposo estará fazendo os 50 anos ministeriais. Temos que fazer uma festa, pastora Beth. Mas nós vamos fazer. Se não fizermos nos 50 anos, vamos fazer nos 51, nos 52, mas nós vamos fazer. Tá certo? Para glorificar o Senhor. Não é por estar, não é querer ser importante mais do que ninguém, mas para dizer, Deus, obrigado. Uma vida dedicada. Vida dedicada. Então, esses anos que nós estamos aí pela misericórdia do Pai, tá? E quando Deus nos chama, quando Deus fala, nós não temos dúvida, de forma alguma, que é Deus nos dando esta convicção interior. Então, eu falei que a forma de chamadas são diversos. Nós não podemos generalizar, dizer que a pessoa para ser chamada tem que ser tal como Deus me chamou. Não necessário assim. Você lembra do chamado do Eliseu? Quando Elias ia passando por ele? Sim, Quem é que viu alguém passar por outro e jogar uma capa? Tu sabe que eu já fiz contigo.
Ah, tu já sabe. Já sabe. É verdade. Mas naquele momento foi a forma que Deus fez para que o Eliseu fosse impactado por esse chamado divino. E a Bíblia diz que Eliseu, quando ele dizia assim, eu quero porção dobrada do texto, sempre ele pedia de Elias o mais, sempre o dobro. Se você for olhar no livro lá dos reis, você vai ver os comentários, os relatos, que Eliseu fez muito mais milagre do que Elias. Você está entendendo? Então, foi uma capa que foi jogada sobre ele, e ali ele tomou consciência e teve dentro dele uma convicção de que era Deus lhe chamando para exercer a obra, o trabalho, né? E assim foi lá com Jeremias, assim foi com o Paulo, o perseguidor agora se tornou perseguido, tá certo? Verdade. O Moisés, né? Moisés também recebeu esse chamado. E talvez você diz assim, mas agora tem que ter uma tocha na minha frente, uma árvore pegando fogo para poder eu saber que é Deus que está falando comigo? Não. Para Moisés, Deus teve que falar dessa forma. Lá naquele deserto, naquele local difícil. Né? Vai lá, eu vou te falar, eu vou te dizer que tu tem. Então vai lá. E ele disse: não passo, eu não posso, eu sou um homem pesado de língua. E Deus foi dando para ele língua, Deus foi dando para ele boca, Deus foi dando para ele tudo que ele precisava. Mas ele teve que fazer a obra de Deus. Não tem escapatória, querido. Se esta convicção está dentro de você, não tem para onde você correr. Faça a obra de Deus. Diga, amém, Senhor, eis-me aleluia. aqui, como falou o profeta Glória a Deus. Isaías. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque eis-me aqui, Senhor. Pura graça de Deus estarmos no ministério. Nós não estamos por causa de dinheiro, de status, de carro do ano, da melhor propriedade, do melhor... Não, nós estamos pela graça de Deus. Não são os status. Não é isso. Não, só vou fazer a obra de Deus se não tiver muito recurso. Não faça isso. Porque se você pensa assim, você não tem chamado de Deus. Porque quem tem chamado de Deus vive na dependência de Deus. Nós temos que depender de Deus. Mas será que Deus cuida de mim? Será? Você tem dúvida? Nada é mais importante do que o chamado, do que a vocação, para que Deus me separou. Amém, é verdade. Amém. Deus é o nosso cuidador, Deus é quem está cuidando, nós dependemos dele em tudo. Ai, já quero chorar de novo, gente. Alguém esses dias chegou para mim e disse assim, e aí? Quando as coisas acontecerem, tal, a situação que a gente está resolvendo aí, eu disse, para mim, se for para atrapalhar a minha vida na obra, eu já disse para Deus, não quero. Amém. A senhora tem certeza que está falando? Convicção. Se amém, Deus me sustentou aleluia. até agora, não é essa oportunidade que vai me dar todo o suporte para me alimentar ou para eu viver aqui. De forma alguma. Então, nós temos que ver e entender isso. Eu dependo de Deus. É bem verdade que a Bíblia também diz que o obreiro é digno do seu sustento, do seu salário, é claro. Mas não é por isso que agora só vou fazer a obra de Deus se eu tiver na minha conta pelo menos tanto. Se eu tiver o carro do ano. Eu só vou pregar na igreja tal se eu tiver um cachê pelo menos de 10 mil reais. Não! Não é isso. Ministério não é isso. Vocação de Deus não é isto. Porque Deus nos surpreende. E Deus nos concede a bênção. Ah, Jesus. Deus nos concede o sustento. Aí você vai para a vida do Elias, você vai para a vida do Moisés, você vai para a vida do próprio Paulo, né? Você vai para a vida das pessoas que tiveram o chamado de Deus, Pedro, né? E você vê o que Deus fez. O que foi que Deus fez na vida deles? E isso
vai me dar a forma de depender, de ver que Deus, ele é fiel também para mim. Ele é fiel a mim. Então, os desafios do campo missionário são muitos. Eu lembro que quando fomos abrir o trabalho, eu não sei se tem tempo para falar, mas eu vou falar rapidinho, do campo em Rorainópolis. Pode Aquele falar. ano foi um ano assim, desafiador. Posso falar? Ai, vai já acabar. Ah, não, pode falar 5 minutinhos, 5 minutos. 5 minutos. Tadinho. Então, aí quando nós fomos para aquele trabalho ali, Deus me deu uma convicção interior. Enquanto eu orava a Deus pelo um casal de pessoas que tinham ido para lá, que eram discípulos da nossa igreja, membros, e Deus havia colocado no meu coração que eu deveria continuar o discipulado. E eu estava orando naquela manhã, e naquela manhã Deus havia falado ao meu coração que eu fosse a Rorainópolis. Disse, Deus, como é que eu vou fazer? Se Clodoaldo vai deixar? Será? E eu olhei naquela hora. Será? Deus me deu uma convicção interior que eu deveria ir, sim. Quando o Clodoaldo chegou, era próximo do almoço, eu disse, olha, eu preciso ir a Rorainópolis dar o estudo lá e tal, e tal. Ele olhou para mim, meio assustado. Disse, você tem certeza? Eu disse, absoluta. Você pode deixar? Ele disse, eu vou pensar e depois ele fala. Quando foi no outro dia, eu perguntei, você pensou sobre o assunto que eu falei? Ele disse, pensei. E aí? Não tem problema, você pode ir. Eu me ajoelhei nos pés dele, então ore logo por mim. Me abençoe para o campo. E naquele momento ele orou por mim. E eu fui. E lá nós ficamos alguns meses dando discipulado, íamos na quinta e voltávamos no sábado, e assim nós ficamos. Fizemos alguns trabalhos na rua, na casa de irmãos, e Deus foi nos dando esta graça, vamos dizer assim, esta oportunidade, e não demorou muito. Alguns irmãos nos acompanharam, tivemos aqui algumas irmãs, a irmã Rejane, alguns irmãos iam daqui conosco, era uma bênção. Para a glória do Senhor, nós estamos ali com... Batista. Amém, glória a Deus, sejam bem-vindos, queridos. E lá nós ficamos ali por 3 anos e alguns meses, né? E lá tem um trabalho do Senhor, né? Lá tem uma obra plantada ali. Linda, linda. Agora você diz assim, é fácil, pastora, você sair daqui, deixar o trabalho, deixar aqui... Por que você fez isso? Foi irresponsabilidade? Não. Foi uma forte convicção de obedecer o meu Deus. Só isso. Amém. Amém. Quando eu fui abrir o trabalho em BV8, o que foi? Foi igual, muito parecido com o de Rorainópolis. Largar meus filhos, que eram bebês ainda, André da mamadeira. Largar aqui muitas vezes, deixar alguém, fazer tudo, correr contra o tempo, porque naquele tempo nós não tínhamos um salário. Nós tínhamos que trabalhar também secularmente, por isso que eu digo que não é um salário grande de uma igreja que vai levar simplesmente dizer assim, agora eu vou trabalhar para Deus. Nós tínhamos que trabalhar, eu e meu esposo, e eu saía do setor de trabalho, às vezes, já com a minha mochila na mão, para pegar o ônibus e ir para BV8 para trabalhar e fazer a obra do Senhor na rua. Não tinha templo, no frio. E hoje tem uma igreja plantada ali. E tudo isso me deixa feliz por uma coisa. É melhor obedecer a Deus. Tem coisa melhor. Beth, se cair eu vou voltar um pouquinho para a senhora terminar. Viu? A gente vai voltar, todo mundo vai voltar. Todo mundo vai voltar. Tá certo. E ali está a obra do Senhor, pastor Paulo Fausto, pastora Tânia, estão ali. Dificuldades, irmão? Se você perguntar, existiu? Ah, amados, foram muitas as dificuldades. Às vezes saía da casa de uma pessoa que evangelizava, às vezes com a sandália nas mãos, as apercatas, porque o barro pesado não deixava você mudar de passo, era melhor tirar os sapatos e ir descalço. Subindo os morros ali de BV8. Não tinha asfalto, não tinha aterros, era muito difícil, né? Mas havia pressa. Então, na sexta-feira à noite, no sábado e no domingo, éramos o tempo que nós passávamos ali. E quando a obra é de Deus, ela permanece. Quantos anos já se passaram? É verdade. E lá estão os pastores. E todos os pastores que vieram para aquela obra, aquela frente, vamos dizer assim, aquela fronteira,
Foram momentos de lágrimas e de oração diante de Deus, dizendo: Deus, manda alguém. Deus mandou um baiano. Amém. Deus mandou um manauara. Deus mandou Amém. um gaúcho. Deus sabe onde você está. E Deus conta com você, não importa o lugar que você esteja. Aleluia! Aleluia. Deus, ele faz assim, ele nos surpreende. E um dia, quando eu orava a Deus e dizia: Deus, o BV8 está aí precisando de alguém para cuidar da obra. Meu esposo não permite mais que eu permaneça lá durante os finais de semana. E o Senhor ministrou meu coração naquela tarde de domingo na igreja. Filha, não te preocupes, porque eu já tenho o homem que tu pedes para aquela obra. Em menos de 60 dias, o homem estava ali. Aleluia! Deus, ele é o Deus que faz. Deus, ele é o Deus que conhece. Então, Deus Amém. conhece o teu chamado, porque foi Ele que te chamou. Deus sabe que você Glória a é Deus. esta pessoa que Ele pode contar em qualquer momento da tua vida. Não importa se é jovem, se é criança, não importa se é mulher, porque foi outro desafio grande na minha vida, quando eu chegava nos lugares que eu falava e começava a reunir o povo, alguém olhava e discriminava. Quem é você? Uma mulher? Eu digo: eu sou serva de Deus, sou serva de Deus. E você está fazendo Serva o quê de Deus. aqui? Ah, vim falar de Tão Jesus, humilde, vim falar gente. do amor de Deus. Gente, Gente, tão humilde. Você tem Serva de certeza? Deus. serva de Deus. Você tem certeza que é Deus que está lhe chamando? Eu disse: absoluta. Amém. Amém. Mas você é mulher, você sabe que mulher não pode plantar igreja. Até parece. Parece. Eu disse: dentro do teu coração, porque dentro do meu coração eu posso fazer o que o meu Deus pedir para eu fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós temos alguns trabalhos plantados pela Convenção Batista Nacional. Amém. Amém. Mas eu fui rejeitada algumas vezes. Só porque sou mulher. Era mulher, né? Era mulher, né? Mas não me importa, irmã. Você é mulher. Você Amém, é jovem. aleluia. Você é criança. Amém, aleluia. Deus te chamou. Não considere aquilo que as pessoas possam falar. Amém. Amém. É bem verdade que nós precisamos dos conselhos, nós precisamos estar submissos aos nossos líderes. Eu nunca saí da igreja local, onde meu esposo é pastor, nunca saí sem que ele me abençoasse. Sem que ele dissesse: vá. Nunca. Uhum. Porque eu precisava e preciso da benção dele sempre. Como meu líder, Amém. apesar de ser meu Amém. esposo, mas ele é meu líder Tão espiritual. linda. Entendeu? Aí eu disse: porque é pastor, então você faz o que quer? Não, não posso fazer o que eu quero. É verdade. Não. Agora eu tenho que buscar o Senhor e pedir conselhos e dizer: olha, Deus me falou isso, o que é que você acha? Porque essa convicção é de dentro de mim. E assim foram os começos dos trabalhos, né? Da Convenção Batista Nacional aqui no estado de Roraima. Todas as frentes, todos os trabalhos. E eu já estou dizendo assim, não tenho tanta força como antes. E hoje eu quero falar aos jovens, às mulheres, aos homens, às crianças. Criança também recebe o chamado de Deus. É verdade. Tenho 4 filhos. Eu digo que todos os meus filhos, eles são uma herança do Senhor. Verdade. Agora eu não posso Verdade. colocar e dizer meus filhos todos são pastores, é pastora, não. Porque esta convicção quem dá é o Espírito Santo dentro do coração de cada um deles. Mas eu digo que todos tiveram oportunidade de estar comigo, porque hoje todos já têm suas famílias. E saber que Deus sempre cuidou de nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E Ele vai cuidar Aleluia. sempre. Então eu louvo a Deus pela vida de Tati, que também veio lá de tão longe. Porque também foi resposta de oração. Oh,
E acho que eu vou voltar só para ela contar para vocês. Eu louvo a Deus, não posso contar. Isso é você que vai contar. Eu louvo a Deus pela vida de Érica, que também foi a resposta de oração. É verdade. Né? Que hoje eles estão nos ajudando na obra. E por que não dizer de Cristina? Né? Amém. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Que Deus tem chamado. O carinho, o respeito por eles, os meus netos. E é assim. Vamos trabalhar para Jesus. Vamos trabalhar. Nos espelhar naqueles que deixaram bagagem. Né? Não é a pandemia que nos vai fazer. Alguém tem dito assim, agora acabou o ministério de pastores, parece que a pandemia fez todo mundo ficar quieto. Vamos continuar, ao contrário, acho que aumentou foi o nosso trabalho. Aumentou, irmã Beth. Aumentou o nosso trabalho. E eu quero agradecer a todos que tiveram assim uma participação nesta live. Que lindo, coração, gente. Todos os missionários, pastores, todos os irmãos e irmãs, tá? Que Deus, o Senhor continue completando a obra na sua vida e de tal forma que você não venha de forma alguma ter dúvida do chamado de Deus. Deus abençoe a vida de Andressa, que é uma missionária abençoada, convicta, determinada, e eu louvo a Deus pela vida dela, a vida de Thalita ali no Peru, do Juan. Amém. A vida de tantos outros missionários que estão aí balançando. Às vezes eu fico olhando e digo, não toma logo uma decisão aí, vê se você vai ter paz. Porque é algo tão forte que você tem que fazer o que é realmente para ser feito, né? Não é por medo, não, mas é por convicção interior. Que Deus abençoe, Amém. Que Deus continue te dando, vamos dizer assim, esta alegria de poder fazer parte do ministério. Amém? Verdade. Não deixe o resto para Jesus, não. Não vai deixe encerrar. passar tanto tempo. Vai encerrar, Deus tchau. abençoe. Tchau.